Olá, tudo bem? Eu sou o Júnior Coelho e você é muito bem-vindo ao canal Histórias de Sucesso. O intuito desse canal é trazer para você as melhores histórias de sucesso, para que você se inspire nelas e crie a sua própria. E a história de hoje é uma homenagem à monarca mais longeva da história da coroa britânica, a Rainha Elizabeth II. E antes de começarmos a desfrutar dessa impressionante história, peço que deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo para que ele inspire mais pessoas. Agora que você já fez isso, vamos para o vídeo. Elizabeth II foi rainha do Reino Unido, assumindo o trono britânico em 1952 e sendo coroada em 1953. Era filha de George VI e tornou-se rainha por ocasião da morte do seu pai. Sua ascensão ao trono era improvável, uma vez que era filha do segundo herdeiro da linha de sucessão do trono inglês. Ficou noiva e casou-se em 1947 com Philip, príncipe da Grécia e Dinamarca. E desse casamento nasceram 4 filhos. Elizabeth II foi a monarca mais longeva da história da coroa britânica, reinando por 70 anos. Morreu aos 96 no dia 8 de setembro de 2022. Com seu falecimento, o trono foi transmitido para o seu filho Charles, agora Charles III. Elizabeth Alexandra Mary, conhecida a partir de 1952 como Rainha Elizabeth II, nasceu em Londres no dia 21 de abril de 1926. Ela era filha de Albert Frederick Arthur George, o Duque de York, e da Lady Elizabeth Balsam. Quando a Rainha Elizabeth nasceu, ela se tornou a terceira na linha de sucessão do trono inglês, estando atrás do seu tio Edward, filho de George V, e de seu pai, o Duque de York. Seus pais tiveram apenas 2 filhas, sendo Elizabeth a mais velha. Elizabeth foi batizada na igreja anglicana, como é de costume na família real britânica, e teve uma educação digna da sua posição. Apesar disso, ela não era das mais cotadas para assumir o trono britânico, já que seu tio Edward era o primeiro da linha de sucessão, e caso ele tivesse filhos, eles estariam à frente dela na linha sucessória. Além disso, caso o pai de Elizabeth tivesse algum filho, esse também estaria à frente dela na linha sucessória, porque havia a tradição de dar preferência para um primogênito na sucessão do trono britânico. No ano de 1936, foi um momento de virada muito importante na vida da futura rainha. Foi nesse ano que, infelizmente, o seu avô George V faleceu em janeiro. Isso, seu tio foi coroado, tornando-se Edward VIII. Entretanto, seu reinado durou muito menos que um ano, porque ele desistiu do trono para casar-se com uma norte-americana divorciada chamada Willie Simpson. A posição conservadora da política e da sociedade britânica gerou uma crise institucional no Reino Unido enquanto Edward VIII anunciou seus planos de casar-se com Simpson. Como a opinião pública era contrária ao casamento, ele decidiu renunciar ao trono, e assim seu irmão foi coroado em 11 de dezembro de 1936 como George VI. Com isso, Elizabeth tornou-se herdeira imediata no trono britânico. No entanto, como mencionado, se seu pai tivesse um filho, esse tomaria seu lugar na linha de sucessão. Quando seu pai foi coroado rei do Reino Unido, Elizabeth tinha apenas 10 anos de idade. Em 1939, o Reino Unido declarou guerra à Alemanha depois que a Polônia foi invadida por eles. Iniciou-se então a Segunda Guerra Mundial, que se estendeu por 6 anos e foi um dos maiores conflitos da história, responsável por grande destruição material e grande perda de vidas. Em parte dos anos de guerra, Elizabeth residiu no Castelo Windsor. Todavia, no último ano de conflito, Elizabeth aderiu ao Serviço Territorial Auxiliar, um grupamento de mulheres que serviram como
como voluntárias em funções variadas para o exército britânico. Nesse serviço, Elizabeth foi treinada como motorista e mecânica. Ao final da guerra, ela contou que saiu às ruas para comemorar a vitória dos aliados com sua irmã. Nessa época, ela tinha 19 anos. Elizabeth casou-se em 1947 com Philip, príncipe da Grécia e da Dinamarca. Elizabeth e Philip eram parentes, algo muito comum entre as famílias reais europeias. Eles eram primos de segundo grau, por descendência de Cristiano IX da Dinamarca, e de terceiro grau, por descendência da Rainha Vitória. Os dois se conheceram em 1939, quando Elizabeth tinha 13 anos. Depois desse encontro, ela anunciou para algumas pessoas mais próximas estar apaixonada por Philip, e logo depois os dois começaram a trocar cartas. Ela ficou noiva em julho de 1947 e em novembro casaram-se na abadia de Westminster, em Londres. O matrimônio gerou controvérsias, uma vez que Philip tinha parentes com associações claras a nazistas. Para casar-se com Elizabeth, Philip foi obrigado a abandonar seus títulos das coroas dinamarquesa e grega e a se converter ao anglicanismo. Ele também teve que adotar o sobrenome Mountbatten, herdado de seus parentes britânicos. Ao longo de sua vida, Elizabeth e Philip tiveram 4 filhos: Charles, Anne, Andrew e Edward. A união durou 73 anos, encerrando-se com o falecimento de Philip em abril de 2021. Aos 25 anos, Elizabeth tornou-se rainha do Reino Unido no dia 6 de fevereiro de 1952, o dia em que seu pai faleceu. No último ano do rei George, sua saúde esteve muito debilitada em razão de um câncer no pulmão, doença que o matou. Isso fez com que Elizabeth o substituísse em eventos públicos com frequência, afinal ela era a herdeira do trono. Quando seu pai faleceu, Elizabeth e seu marido estavam em viagem, mais especificamente no Quênia. Quando soube da notícia, retornou imediatamente para a Inglaterra, e nesse mesmo dia um conselho se reuniu no Reino Unido, anunciando que Elizabeth sucederia o trono. Os preparativos para a coroação duraram quase um ano. Em março de 1953, sua avó faleceu, mas os preparativos seguiram e Elizabeth foi coroada rainha do Reino Unido em 1953, tornando-se Elizabeth II. E sua coroação foi a primeira televisionada na história. A rainha Elizabeth faleceu no dia 8 de setembro de 2022, no Castelo Balmoral, na Escócia. Ela foi rainha do Reino Unido por 70 anos e em junho de 2022 havia recebido o Jubileu de Platina, uma homenagem por cumprir esse período no trono britânico. Foi a única monarca a receber essa homenagem em toda a história britânica. A rainha Elizabeth era conhecida por sua discrição, evitando aparições públicas frequentes e de não ter tido o costume de dar entrevistas. Apesar de rainha, seus poderes eram bastante limitados, porque ela era chefe de estado e não de governo. Na monarquia constitucional inglesa, a função de chefe de governo é exercida pelo primeiro-ministro. Com o falecimento da rainha Elizabeth II, o trono foi ocupado por seu filho mais velho, Charles de Gales. Com a coroação, ele passou a ser Charles III, tornando-se o rei britânico aos 73 anos de idade. E você, o que achou da história dessa simpática monarca? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Que tal você conhecer a história da marca mais valiosa do mundo, a Apple? É só clicar no vídeo que está aparecendo na sua tela. Eu vou ficando por aqui, grande abraço e tchau!